Ok, pessoal, vou passar para vocês agora o exercício número 2 da revisão que o professor Marcelo passou para a gente, para dar uma força aí para os colegas que estão com alguma dificuldade. E aqui está o enunciado do problema, né? Fazer um programa que auxilie o Comitê Olímpico Brasileiro a classificar os atletas de salto em altura. É esperado que seja informado o nome, a idade e a altura do salto. Logo em seguida, deseja ver na tela o nome do atleta e a respectiva classificação, conforme a tabela a seguir. O programa deve classificar seguidos atletas. Deve ser encerrado ao ser digitada a palavra fim para o nome do atleta. Nesse caso, não pedirá idade e altura. Crie e utilize uma sua rotina para receber o parâmetro de idade e altura do salto e depois retorna então a classificação do atleta. Então aqui a gente tem uma tabelinha, né, que tem aqui a idade, se ele é maior ou menor e o salto, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês no NetBeans, já foi feito o programa aqui e a gente então começa, né, com o nosso programa, criando o objeto aqui do teclado, tal, declarando o string nome, iniciando ela vazia, a idade está iniciando zerado, o salto está iniciando zerado, e a gente tem aqui um boolean que eu não vou utilizar esse boolean, eu coloquei aqui, mas não vamos precisar deste boolean, tá? E o que acontece? Primeira coisa, quando essa variável nome ela inicia ali com nada dentro, ok? Então eu iniciei aqui um laço de repetição, que é um while. Esse while ele inicia aqui em cima e termina aqui embaixo. Dentro deles a gente tem um bloco de código. E a condição para ele entrar no while é o seguinte: ele verifica se no nome, aqui eu utilizei assim, ó, equals ignore case, ou seja, ele verifica se na variável nome está escrito fim. A gente viu ali que está escrito nada, né? Então, assim, ó, diferente de fim, entra. E o ignore case aqui está dizendo que tanto faz se você digitar maiúscula ou minúscula. Você simplesmente pode colocar assim, tirar o ignore case, aí terá que digitar exatamente como está aqui, terá que digitar o fim minúsculo. Se você colocar o ignore case, não importa se você digitar maiúsculo ou minúsculo, ok? E o ponto de exclamação aqui no começo é para inverter a lógica. Ele está dizendo, ó, verifica se o nome é igual ao fim. Se for igual ao fim, ele entra, mas aí a gente coloca o exclamação no começo, ele inverte a lógica. Ele diz assim, ó, se for diferente de fim, entra. Aí mostra a mensagem na tela aqui, não, só para enfeitar. Aí aqui eu coloquei uma mensagem dizendo para digitar um nome. Então aqui tem um system out print, né? Observa que é um out print, porque se colocar o ln ele quebra a linha. Então eu tenho o system out print, mostra a mensagem nome, fecha parênteses, dá um ponto e vírgula. Isso aqui é a mesma coisa que colocar embaixo, tá? Mesmo posso deixar assim, não tem problema. E se colocar assim também vai funcionar do mesmo modo. E aqui ele fica esperando o usuário digitar algo no teclado para armazenar na variável nome. Na sequência, ele vai executar o mesmo teste que tem aqui em cima. Por quê? Porque se o usuário digitar nome, o fim, lá no nome, né, tá na hora de digitar o nome, ele, ao invés de digitar o nome da pessoa e digitar a palavra fim, nós precisamos dessa verificação aqui. Olha, se o camarada digitar um fim aqui, ele tem que parar o programa, né? Então, só que eu acho que essa lógica aqui está errada, a gente já vai ter que testar ela. Por exemplo, assim, digitou fim, aí ele tem que acabar. Não, exatamente, tá correto. Se ele digitar algo diferente de fim, ele entra, pede a idade, a altura do salto. Aí nessa da altura do salto, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o método classifica,
que está aqui embaixo. Ele vai chamar esse método, passando como parâmetro a idade que foi digitada ali e o salto que foi digitado aqui. A gente tem que ver que, como espera-se ali naquela tabela, né? Ó, valores quebrados. Então a gente precisa utilizar a variável double, ok? Que vai receber casas decimais. Então o salto ele é double. E aqui então a gente passa a idade e o salto como parâmetro para esse método classifica. Se a pessoa digitar fim ali no nome, ele vem para cá, ok? Lembrando que isso aqui inverte a lógica, tá? Um ponto de exclamação inverte a lógica. Daí, ok, se ele digitar fim, ele vem aqui, finalizando o programa, system exit 0 e acabou, né? Enquanto ele não digitar, esse loop fica eterno, fica funcionando sempre. Então, chamando a método classifica, vem para cá. Aqui ele vai receber como inteiro a idade e como double o salto. Dentro dele declaramos uma variável do tipo string com nome resp vazia. E aqui a gente começa a fazer as verificações conforme essa tabelinha aqui, né? Então o que diz na tabela? Então o legal de você desenvolver uma lógica para isso é ir testando cada parte. Eu quero fazer uma lógica para o infanto. Beleza, você vai colocar, ó, tem que ser menor que 18 e com altura até 1 metro. Então a gente vai lá no NetBeans e dá uma olhadinha como é que ficou. Ó, se idade menor que 18 e o salto menor ou igual a 1, aí armazena o valor infanto na resposta. Ok? Ó, até 18 e até 1 metro. Agora o mini, ele tem que ser maior ou igual a 18 e tem que ser até 1 metro. Daí a gente vai lá e coloca maior ou igual a 18 e salto menor ou igual a 1 metro. Daí classifica como mini. Nesse aqui já muda um pouquinho. Esse aqui a gente faz o seguinte, olha. O salto, né, a altura do salto, ela vai de 1 metro a 1,80 m, inclusive. E aqui está a idade, né, até 18 anos. Para dar júnior, tem que ser o salto de 1 a 1,80 m. Então a gente faz, o ideal é fazer isso aqui dentro primeiro, ó. A idade menor que 18, daí a gente abre um parêntese para colocar essa condição aqui dentro. Ele resolve isso, depois resolve aqui, né, o salto maior ou igual a 1 metro e salto menor ou igual a 1,80 m. E depois vê isso aqui combinado com isso. E assim vai até o final. Depois que acabar, né, o que classificar aqui, volta nesse retorno aqui no RESP para cá, que vai aparecer aqui, ó, classifica, né, classifica. Então esse resultado dessa operação vai aparecer aqui dentro. Então a gente executando esse programa, a gente vai ver o seguinte. Vamos executar aqui para dar uma olhadinha. Vamos digitar aqui professor Marcelo, idade 30 anos, a altura que ele saltou, saltou lá 1,8. Então tá ali a classificação dele, ó. Super, né? Então vamos dar uma olhada, ver se confere. A idade 32, classificou aqui. A gente colocou que ele saltou 1,90, foi isso? Vamos dar uma olhadinha lá. 1,80. 1,80 tá no super. Então, quer dizer, já tem algo errado na nossa lógica, né? Então tá certo, inclusive 1,80 tá certinho aqui, ó. Então é isso. Daí o programa vai executando, né? Então eu vou colocar aqui o nome de uma outra pessoa. Vamos colocar aqui o do Manuel. A idade do Manuel, 30 anos. Saltou o que? 2 metros. Tá lá, ó, é master, né? Agora o que acontece aqui? Eu vou colocar aqui fim no nome. Quando eu coloco isso, acabou o programa. Então é isso aí. Esse é o exercício número 3, número 2 da revisão de conteúdo que o professor Marcelo lá passou pra gente.